Giro Metropolitano, mais uma edição chegando para você no Sistema Jornal do Comércio, na Rádio Jornal, para a gente pensar a região metropolitana. Nunca é demais repetir para você que são 14 municípios, quase 4 milhões de pessoas que moram nessa região metropolitana e que precisam de melhorias. E é para discutir essas melhorias, os avanços, onde é possível avançar, que a gente está recebendo hoje Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, muito bom falar para os seus ouvintes. Estamos aqui sempre à disposição para esclarecer aquilo que pudermos. Bom, e eu, aqui na bancada, tenho a honra do amigo, colega Tony Araújo. Bem-vindo, Tony, para mais um Giro. Olá, Natália. Olá, presidente Bruno Veloso. E hoje temos aqui um segmento importante, da nossa economia, que é um representante da indústria, para falar a respeito das potencialidades do Estado, mas com foco sempre na região metropolitana. Que é o motor, não é? Ela que, claro, tem tantas regiões no Estado, mas acaba reunindo serviços, indústrias. Se bem que tem algumas regiões aí como o Agreste, não é, Tony? Presidente, você passa na 232, tantas indústrias, marcas famosíssimas, grandiosas e que empregam muitas pessoas. Eu já vou perguntar, aproveitar essa informação aqui importante do nosso amigo Tony. A região metropolitana precisa aprender mais com outras regiões no sentido de atrair indústrias, presidente? Muito boa a pergunta, Natália. Olha, é importantíssimo que um dos pilares que nós precisamos cuidar para a atração da indústria é de mobilidade, não é? Então, quando nós falamos que o Agreste ele se impulsionou nessa linha industrial, é por conta da duplicação da BR-232 que aconteceu alguns anos atrás, algumas décadas, na realidade, foi executada pelo governador Java Vasconcelos na época, e houve a duplicação da BR-232 levando até São Caetano. Sim. Então houve uma mudança realmente de vocação da região. Hoje, só para exemplificar, a Vitória de Santo Antão, ela tem o PIB da indústria representativo dentro da cidade de 25%. Ou seja, 25% do que move a economia de Vitória é ligado à indústria. Essa média, ela é até a média mais alta do que a média brasileira. O Brasil, ela tem uma representatividade do PIB na sua economia de 24%. Não é? Então, mostra que no momento em que você dá as condições básicas para o investimento chega. Não é? E a mobilidade era um pilar que estava faltando para se criar esse ambiente favorável para acontecer os investimentos na região agreste. Tony. Presidente, falar de indústria no estado de Pernambuco de uma forma especial, a gente precisa falar de infraestrutura de uma forma geral e especialmente da questão, como o senhor levantou, da mobilidade. Esse seria um grande gargalo que a gente enfrenta? Tony, principalmente nós estamos vivenciando na região metropolitana essa questão. Esse arco metropolitano, que é algo tão fundamental, ele precisa sair e já se inicia um trecho, metade do trecho do setor sul do arco metropolitano já foi licitado, tá? E o arco metropolitano ele tem aproximadamente 120 quilômetros. Esses 120 quilômetros ele foi dividido no setor sul e no setor norte. No setor sul, aproximadamente 50 quilômetros, no setor norte, mais ou menos 70 quilômetros. No setor sul, foi licitado dos 50, 25 quilômetros. Tá? Esses 25 quilômetros foram licitados agora, a empresa vencedora venceu por 650 milhões aproximadamente, e está num processo só de avaliação de documentação para se dar ordem de construção. Na região nossa metropolitana aqui, nós temos visto que os investimentos estão cada vez menores aqui, né? Nós estamos estagnados, diferente do que tem acontecido com a região, por exemplo, de João Pessoa, não é?
Ali em João Pessoa, a João Pessoa é a cidade que tem mais crescido, foi a cidade que mais cresceu na realidade no ano passado, né? Por quê? Primeiro, o polo industrial de Goiânia deu uma contribuição muito forte, porque Goiânia se tornou uma cidade industrial. Ela tem vários polos ali e que uma empregabilidade muito grande, mas só que as pessoas, ao invés de se deslocarem para o Recife, estão se deslocando para João Pessoa. E tem impulsionado muito a indústria de construção lá. E, por sua vez, a economia é feita uma teia de aranha. Você mexe num canto e você vai repercutindo em outros. Então, a questão de investimentos lá, de toda a natureza, tem acontecido. Então, mobilidade fundamental, não é? Como também nós podemos apontar que nós precisamos também ter uma energia em todos os lugares. Que energia que eu falo não é chegar só ao ponto de você dizer que tem energia. Você precisa chegar à energia com uma potência e capacidade das indústrias ali se instalarem. A exemplo que a Stellantis, quando se instalou, foi preciso levar uma linha de transmissão exclusiva para ela. Né? Então a gente, às vezes, imagina que não, aqui tem energia suficiente, e não tem. Tem para iluminação, mas para você ligar equipamentos e máquinas de grande porte, você precisa que tenha uma demanda possível de se instalar uma potência. Ou seja, quando o senhor fala de investimento, o senhor está falando de investimento público em infraestrutura que vai fazer com que cheguem os investimentos privados, é isso? Perfeitamente, Tony, é isso aí. Nós, como da indústria, nós precisamos apontar justamente ao governo do estado, às prefeituras, ao governo federal, as nossas necessidades, porque com essa visão de que precisamos apontar aquilo que se faz necessário para os investimentos chegarem, aí levamos a discussão e trazemos realmente o investimento, apontamos a efetiva necessidade, porque a economia e a qualidade de vida das pessoas, ela vem com crescimento econômico. Se você está no local onde você tem gerando riqueza, essa riqueza, ela se transforma em renda para a população e a qualidade de vida das pessoas mudam. Então, é preciso que haja o investimento, é preciso que haja a empregabilidade para que a economia se mova e todos repartam o bolo igualmente. Aí eu fico pensando, presidente, ouvindo o senhor, ouvindo o nosso colega Tony, onde instalar essas indústrias, onde colocar essas empresas, porque a densidade demográfica da região metropolitana, ela chama atenção em várias cidades, né? Porque você tem um espaço por vezes pequeno, que já está inchado, já está cheio de pessoas, muitas pessoas por vezes moram, inclusive dos morros, claro, por uma condição financeira, de dinheiro, mas também por esse inchaço populacional, e moram em áreas inclusive de risco, né? Aí tem um ponto, por isso que essa fuga muitas vezes acontece. A rodovia é importante? Mas você tem espaço para construir. Jaboatão, uma das cidades da região metropolitana com maior espaço de território. É um polo logístico. A gente ouviu aqui o prefeito Mano recentemente no Giro. Certo. Mas qual cidade da região metropolitana tem esse espaço para a indústria? Qual cidade o senhor acha que poderia investir mais nisso, fazer essa atração? Paulista está tendo muita moradia, agora as pessoas estão indo morar na cidade de Paulista, tem empreendimento sendo elaborado, tem prédio sendo construído. Que cidade é essa, presidente? Na região metropolitana, eu diria que a cidade que sofre mais com isso seria Olinda e Recife. Sim. As outras cidades da região metropolitana têm muita área, sim, para investimento e se impulsionar a indústria e o comércio. Tanto Paulista, Camaragibe, Ipojuca, tá? Todas elas, a própria Vitória tem muito espaço, que está aqui próximo, não é metropolitano, mas está aqui muito próximo, na região da Mata. Goiânia tem muito espaço, ou seja, a cidade que eu vejo que tem a maior dificuldade de área territorial é Recife e Olinda. Os restantes, nós temos condições, sim. Nós precisamos só de mobilidade nessa região e ver aonde nós tenhamos algum problema de abastecimento de energia elétrica e pronto. É só porque água nós temos e nós temos também uma internet que precisa, obviamente, estar cada vez mais
com investimento na parte de digital, porque a economia hoje ela precisa dessa potencialidade e que nós precisamos fazer esse investimento, coisa que nós tem mais dificuldades no sertão. Por isso que eu tenho batido sempre que nós precisamos criar as condições de infraestrutura no sertão para que as indústrias tenham essa opção de investir lá, sabe? Que a economia ela é muito silenciosa, os investimentos são silenciosos, ninguém vai chegar aqui na rádio e fazer, fiz um levantamento das indústrias que deixaram de se instalar aqui. Você não vai ter isso, simplesmente ela se instala em outro local. Por quê? Porque eu preciso ter bastante água no meu sistema produtivo. Aquela indústria vai ali e resolve sua situação. Eu preciso ter minha indústria instalada num local onde a segurança seja fundamental. Vai estar ali. Eu preciso ter mobilidade, porque meu produto é de grande volume e meus caminhões precisam ter aqui. Então, cada um tem a sua especificidade, mas é claro que nós precisamos de todas no ambiente. E como as dificuldades são maiores no sertão, né, inclusive assim, na logística de você ter carga de retorno, né? Então, tudo isso necessita um olhar diferente, um olhar de colocar as condições iguais, sabe, em todas as regiões, para que as indústrias vá lá e se instalem. Porque, como eu lhe falei, ninguém vai ter esse levantamento posterior. Quando nós pensamos em colocar uma indústria em determinado local, fazemos toda essa avaliação, mas a avaliação está ali, fechada nas paredes do escritório de quem vai fazer os seus investimentos. A opção vai por essas condições. Então, é uma obrigação nossa apontar onde é que estamos com falhas e ter uma aproximação também com todos, com todas as prefeituras, com o governo estadual, ter um diálogo muito franco com o governo federal também, com os nossos deputados, seja estaduais e federais e senadores, para que essa discussão de investimento, infraestrutura, de ambiente de negócio, seja algo que todos comprem, porque é assim que nós vamos conseguir mudar a fisionomia de Pernambuco. Esse diálogo de que o senhor fala, ele está acontecendo? É fácil? É difícil? Como é que está sendo? Como é que está se dando? Se está acontecendo? Está acontecendo. Um exemplo disso foi recentemente nós criamos na federação um fórum permanente de infraestrutura para discutir esses assuntos que nós estamos conversando aqui agora, nesse momento. Esse foi um fórum que ele teve, nós sentimos que é um anseio da sociedade, porque a própria imprensa esteve maciçamente cobrindo o fórum. Nós tivemos a presença de ministros, da governadora, de alguns prefeitos da região metropolitana. Estava lá João Campos, estava Mano Medeiros, a presidente da AMBUP estava lá também. Então, nós estávamos assim com os prefeitos, com o governador, deputados federais estavam presentes, estaduais, ministros, ou seja, todos estavam querendo ter uma discussão sobre a infraestrutura de Pernambuco. A gente precisa discutir muito bem isso, até porque nós temos em mente que os incentivos fiscais, eles vão se extinguir em 2032. E um dos atrativos principais para que as grandes indústrias viessem se instalar no Nordeste eram os incentivos fiscais que os estados davam. Esses incentivos fiscais eles serão extintos em 2032. Então, uma nova indústria, para poder ela se instalar, todos esses parâmetros que nós estamos discutindo aqui, de onde é melhor para a cidade tal, para a cidade ali, se é região metropolitana, se é sertão, essa discussão também ela passa a ser uma discussão nacional. Ou seja, uma indústria que ela tem como base o fornecimento do seu produto para o país inteiro ou para exportação, ele vai pensar, onde eu vou instalar minha empresa? Vai ser em Pernambuco, vai ser no Ceará, vai ser em Minas Gerais, vai ser em São Paulo, Rio Grande do Sul,
Onde é que é mais interessante eu ter a minha produção e distribuir para o país inteiro? Quais condições eu preciso colocar como parâmetro para a minha decisão de fazer os meus investimentos? Não é? Então, quanto menos preparado nós estivermos, mais distante nós estaremos dessa posição. E nós não queremos ter um país dividido em regiões muito bem e outras muito mal. A gente precisa ter, do mesmo modo que eu discuto aqui da gente termos um nivelamento da economia em todo o nosso estado, do sertão ao litoral, o país também deveria estar com esse mesmo pensamento. A gente precisava ter um nivelamento econômico no país inteiro, não é? Então, a indústria, ela traz muita riqueza. A qualidade de empregabilidade de um colaborador da indústria é alta porque tem muito treinamento, são pessoas mais bem treinadas, são pessoas que têm a remuneração mais alta. Então, remuneração mais alta, um consumo também maior. Você tem uma cadeia que vão acontecendo. Então, é necessário que nós tenhamos um país industrial, mas um país industrial também nivelado no país todo, né? Veja que nós não temos no mundo nenhum país desenvolvido que não tenha uma indústria forte. A indústria é fundamental. Nos anos 80, o Brasil ele exportava mais do que a China. Nossa. Não estamos falando em décadas atrás, não, de século não, estamos falando de poucas décadas, né? Então, hoje, a potência mundial que é a China é imensa e com exportação 9 vezes maior do que a exportação brasileira, não é? O produto industrial, ele traz riqueza. Nós falamos, veja só, a economia, ela é, vamos dizer assim, ela é interligada tanto ao agronegócio, como o transporte, como a indústria, como o serviço, porque um interfere no outro. Nós somos, vamos dizer assim, nós dividimos setorialmente, mas somos um só, a economia é única. O agro não existe sem o trator é a indústria. O agro não existe sem o fertilizante é a indústria. A irrigação é a indústria, ou seja, é uma interligação entre o agronegócio e o setor de produção industrial. Mas veja só, a exportação brasileira é maior na indústria do que no agro, por incrível que pareça. Apesar de nós não sermos um país industrializado como gostaríamos que fosse, porque nós estamos com a nossa produção industrial estagnada nesse tempo todo, hoje ainda exportamos mais em valores financeiros dos produtos industrializados do que do agronegócio. E nós somos o quê? A potência mundial do agronegócio. Veja como o valor para a economia de um produto industrializado tem um peso muito forte. É como nós fazemos. Nós pegamos uma exportação de minério de ferro a 40 centavos, mas nós exportamos o ferro laminado a 4,50, 11 vezes mais caro, não é? Então, os produtos eles precisam ser industrializados para ter valores agregados e isso gerar riqueza para o país, riqueza e para a população e dar empregabilidade. Nós temos que aproveitar essa nossa potencialidade e industrializar cada vez mais o nosso país, que é assim que a gente vai mudar. Vamos fazer o seguinte, para quem está nos acompanhando pela Rádio Jornal, o intervalinho, voltamos já.
Giro Metropolitano para você aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, hoje com o presidente da FIEP, doutor Bruno Veloso. Doutor, o senhor conversava com a gente há pouquinho a respeito do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco. Uma novidade, foi instalado no final de março e já se evoluiu um tanto, inclusive no calendário. Falamos, certa vez, o senhor me contava em outra oportunidade, que são eixos temáticos, assuntos que vão ser propostos, que vão ser discutidos. O que está previsto assim em breve, nesse horizonte pertinho, para a região metropolitana, o que vocês devem discutir logo mais? Natália, o próximo fórum vai ser no mês de julho, tá? E nós vamos trazer na temática a Escola de Sargento, tá? Primeiro porque a Escola de Sargento, ela é um investimento que vai acontecer em Pernambuco de 2 bilhões de reais de investimento. E isso vai movimentar muito a nossa região metropolitana. Não só por conta dos valores que são muito expressivos da implantação, mas que ali morarão 6.500 pessoas. E 6.500 pessoas, elas você sabe que vai gerar um consumo, vai gerar movimentação econômica lá. São 211 milhões de reais anuais de salários, não é? Então, vai ter uma mudança muito forte ali naquela região. E existe muita... alguns estados continuam ainda lutando para tirar da gente essa escola de sargento, que nós sabemos que foi uma luta muito grande até que conseguíssemos que ela fosse definida que seria aqui em Pernambuco. Nós já estamos com o projeto pronto, as coisas estão acontecendo, ainda algumas resistências no sentido ambiental, mas que me parece que isso já está bem superado e nós precisamos olhar para frente e fazer com que esse investimento não saia de Pernambuco, tá? Nós estamos acompanhando isso muito de perto, nós estamos com os deputados nossos federais muito engajados, estaduais, o município, estão todos, o Pernambuco está abraçado. Eu nunca vi uma obra com tanta sinergia de todos querendo que aconteça. Então, recentemente, o ministro Zé Múcio me pediu para que o próximo fórum de infraestrutura fosse a respeito do Escola de Sargento, né? Por que isso? Porque é importante nós tirarmos os rumores, porque a todo instante chega... O estado tal está oferecendo uma área e que lá vai resolver, que lá não tem problema, lá se dá uma canetada e resolve, onde quer se implantar, sem muita dificuldade, traga para cá, e de certa forma tem um pouco de verdade nisso, tá? Temos informações de que vários estados, diante de não ter iniciado já essa obra, oferecendo espaço e dizendo, venha para cá, porque aqui não tem dificuldade. Nós não podemos perder essa obra. Estamos falando de 2 bilhões de reais. Não é, Tony? É verdade. E a movimentação econômica daquela região, que é uma região pobre, você imagine 6.500 pessoas consumindo na região ali de Camaragibe, ali. Cabe tudo, cabe shopping, cabe um bocado de coisa. As pessoas precisam ter lazer, precisam ter restaurante, Então, a movimentação econômica da região vai mudar, não é? E é assim que acontece a mudança de vida, melhoria da qualidade. Chega o investimento e ao redor do investimento vão acontecendo coisas, né? Então, nós não podemos perder essa obra. Essa obra é muito cara para Pernambuco. Estamos todos engajados e é por isso que a próxima obra será dessa forma. E para que nós tenhamos tranquilidade também, porque um dos objetivos desse fórum não é só a gente fazer um debate pontual, é que a gente acompanhe. Então,
através do Senai e do Observatório da Indústria, nós vamos colocar uma plataforma onde as pessoas vão poder acessar e vai ver o passo a passo de cada obra que já entrou em discussão. Entendeu? Então nós vamos ver em que ponto está a Escola de Sargento, em que ponto está a Transnordestina, que nós já discutimos dela. Então, acabar com ruído. Seja um jornalista, seja um entidade público, seja um cidadão, entra lá na plataforma e vê como é que está o andamento da obra. De repente, ela parou em determinado ponto. Vai estar lá escrito. Está, por exemplo, houve licitação, só exemplificando, houve licitação e está no processo da entrega da ordem de serviço. Aí passou uma semana, duas, por que essa obra de serviço não saiu ainda? Se já está aqui pronta. Com quem está isso? Então veja que já vai ter um acompanhamento de todos. É isso o objetivo, é que as coisas andem. Nós não podemos continuar a discutir as mesmas coisas. Há quantos anos, há quantas décadas a gente fala em Arca Metropolitana? Quantas décadas nós continuamos a falar em Transnordestina? E ainda com inseguranças, né? E ainda com inseguranças, o que mais preocupa, né, doutor? E ainda tem alguém que é aí discutindo, sendo contrário a alguma coisa. Não pode, pelo amor de Deus. Vamos andar com isso. Enquanto nós ficamos discutindo, os outros estados vão crescendo. As opções de investimento vão se desviando. Não é? Nós somos conhecidos como o leão do Nordeste. Que leão é esse? Não é? Nossa vocação logística do nosso estado precisa ser impulsionado. Afinal de contas, nós estamos no centro do Nordeste mesmo e mais próximo da Europa. E com um porto que é uma joia. O nosso porto é um dos melhores do Brasil. Com uma capacidade imensa. 83 indústrias instaladas lá em Suape. Nós somos um polo industrial, não é? Ali em Suape. Então, todas essas potencialidades de Pernambuco, ela não pode ser freada, né? Ela não pode ser limitada. Você já viu um porto do tamanho desse que nós temos, com essa capacidade, não ter um ramal ferroviário chegando nele? Pois é. É preciso que todos olhem essa situação, e é para isso que eu acho que é a nossa missão também. É estar mostrando, discutindo isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? A conscientização, esse trabalho, essa discussão aqui, levando para toda uma população, criando um engajamento, ter a compreensão da necessidade do engajamento de todos, não é? Nós vamos mudando, porque aquele deputado, aquele vereador que estiver discutindo sobre esse assunto, que essa é a sua pauta, ele vai ter o apoio popular para isso. E a gente começa, sabe, a ter essa necessidade, essa visão que a gente precisa impulsionar a nossa economia. Tony. Bom, presidente, o senhor falou aí a respeito da Escola de Sargentos, que é um dos cerca de 20 empreendimentos que foram mapeados aí nesse Fórum de Infraestrutura, e mencionou um outro investimento, um empreendimento que é importantíssimo do ponto de vista de infraestrutura. Talvez ele esteja na categoria dos basilares, que é a Ferrovia Transnordestina. Qual é o impacto disso? Qual é a importância dessa obra para o estado e para a região metropolitana em especial? A Ferrovia Transnordestina, ela interliga todo o estado de Pernambuco. Ela sai lá do sertão e chega aqui até a área metropolitana. E nós temos muita carga vinda de lá e voltando. Só para resumir um pouco, nós temos a refinaria Abreu e Lima, e ela
é um dos maiores produtores de óleo diesel do país. E a gente precisa distribuir o óleo diesel no país inteiro. Nós saímos com um caminhão carregado aqui e a gente vai entregar óleo diesel no Maranhão, vai entregar no Piauí, a 1.500 quilômetros, 2.000, 3.000 quilômetros, não é? Saindo daqui. Se nós tivermos uma ferrovia e colocarmos um centro de distribuição, por exemplo, em Eliseu Martins, que fica a 1.000 quilômetros, que é onde vai começar a Transnordestina, nós podemos transportar esse óleo diesel via ferroviário, grandes volumes, e de lá começar a distribuição de veículos, através de caminhões. A economia da Petrobras é imensa com isso. Nós podemos ter um centro de distribuição em Salgueiro e dali fazer a região descendo para o sul e indo para o norte também. Você já evitou mais 500 quilômetros. Nós somos um estado que a gente tem muita produção de galináceo. Tem muita produção também de bovinos. E tudo isso precisa de ração. A ração, basicamente, óleo, soja e milho. São dois produtos básicos que são muitas vezes importados, que são transportados através do Porto Suape para lá de quê? De caminhão. Isso poderia ir tudo indo através de ferrovia. Outro detalhe, nós estamos com um polo gesseiro nosso, tendo uma concorrência internacional do gesso da Europa com a qualidade muito inferior do que o nosso polo gesseiro. E o nosso polo gesseiro já faz mais de uma década que a produção está estagnada na mesma produção. Porque quando ele transporta o gesso para a região sul e sudeste, ele multiplica o preço do frete em mais de 2 vezes. É mais caro você transportar o gesso para a região metropolitana de frete do que do próprio produto. O produto representa muito menos do que o frete, para ter uma ideia. Por quê? Porque essa é uma característica do minério. O minério, ele tem um custo baixo e ele é muito pesado. Então, quando você transporta ele por via rodoviária, o preço sobe muito, você perde competitividade. Então, é necessário para a região do Araripe que nós tenhamos esse transporte até Suape, que dali a gente promover a exportação. Nós estamos falando na região do Araripe, que é uma região de gesso, onde o gesso é responsável por mais de 90% da produção industrial da região ali. É fundamental. A região, ela vive do gesso, seja na mineração, seja na calcinação, ou seja na fabricação de placas para forro, placas para alvenaria de parede. A cidade, a região vive em cima disso. Se não for dada uma atenção especial para aquela região, nós estamos criando um problema social muito forte. Claro. Porque já está ocorrendo uma concorrência muito, muito grande de um gesso que vem da Europa, mas vai vir de navio, que é um transporte mais econômico ainda. A ideia é essa, inverter. Eu vou transportar através de ferrovia até chegar em Suape. De Suape a gente vai colocar de navio para a Europa e fazer o caminho inverso. Porque o nosso gesso aqui tem muito mais qualidade do que o dele. E nós vamos chegar lá, em vez dele mandar o gesso dele para cá, vamos dar o nosso para lá. E aí você vai ver começar a modificar a economia pernambucana. E toda uma população ali da região do Araripe se beneficiando economicamente disso. Então, assim, e falta tão pouco. Nós já chegamos até Custódia, só falta 350 quilômetros. Sabe? Veja como as coisas são emperradas. Só falta 350 quilômetros, são 3 bi reais, 3 bi e meio para concluir. E é preciso uma discussão, uma mobilização. As coisas não são fáceis não, mas deveria ser mais simples. Já andou de Eliseu Martins até chegar em Custódia, nós já andamos mais de 700 quilômetros.
falta mais 300 e pouco para concluir. É fundamental para a Suape. Suape não pode deixar de ter um ramal ferroviário. Por essas razões de você tem carga chegando e indo também para o sertão e distribuindo, né? Nós temos uma situação que você pode também transportar através de a produção, como eu falei, de avicultura, também por Suape, para exportação. Tem toda uma cadeia produtiva e também existe um investimento que você não está enxergando das indústrias que poderão se instalar ao longo da ferrovia, porque ali agora ele tem ponto de escoar. Nós começamos a nossa conversa através falamos sobre Vitória, se transformou num polo industrial, não é? Mas algumas décadas, o que era Vitória? Nada. Quem poderia dizer que se tornaria? Ninguém. Depois que se colocou uma condição de mobilidade, chegaram as indústrias. Do mesmo modo que na hora que nós criamos uma situação de mobilidade para você escoar sua produção, você viabilizou o investimento até no sertão, o nosso sertão de grandes indústrias, que produz grandes produtos em volumosos. Então, é fundamental. A gente sabe, a gente consegue enxergar agora que já é essencial. Depois de implantado, é que nós vamos entender que não poderia ter deixado de ter acontecido. Ter a real dimensão, não é? Vamos fazer o seguinte, mais uma paradinha e voltamos já. Mais um giro metropolitano, papo para a gente pensar sobre a região metropolitana, papo também para a gente pensar a respeito de Pernambuco. Muito bom evoluir. Agora eu vou perguntar a Bruno Veloso, que é presidente da FIEP, sobre tudo isso que o senhor tem colocado, essas obras que por vezes a gente não entende como não caminham, porque todo e qualquer ser humano com mínimo grau de conhecimento entende o quão importantes são essas obras, esses eixos, o arco metropolitano, a transnordestina, para se avançar, para o Estado avançar inclusive financeiramente. Mas e a força política, a vontade política de fazer, doutor? Eu pergunto, a FIEP, claro, como uma federação, ela consegue fazer esse contato também? Ela pretende chamar também esses entes políticos nas esferas municipal, estadual, federal, para discutir de perto e conseguir, às vezes, equalizar alguns problemas, algumas diferenças? O senhor acha que isso também é papel da federação? É sim, esse eu enxergo como um dos principais pilares da nossa missão aqui como presidente da federação. A federação, ela é a política no sentido partidária, não é? Mas a política se pratica nas aproximações, né? Então, nós, quando fazemos qualquer evento na federação, nós convidamos todos e temos o maior prazer de receber todos os deputados, todos os prefeitos, a governadora, independente de que partido ela se encontra. Inclusive, ministro também, seja de que partido, que bandeira seja. Se a discussão nossa discussão é econômica, né? Nós vamos discutir economicamente o que é melhor para o Estado. Se o Estado, a população, ela elege, seja lá quem for, é aquela pessoa com quem eu vou discutir. Não me cabe ter uma outra opção. Então, e é nesse intuito que a gente tem levado realmente os políticos para discutir essas obras, sabe? Discutir essas necessidades, porque muitas vezes realmente é uma decisão política de se fazer. As coisas ocorrem muitas vezes porque você precisa de um imediatismo, você precisa fazer uma ação para que daqui a 2 meses você mude a sua situação eleitoral, não é? E nós precisamos pensar em obras estruturadoras, que são obras que elas demoram anos para acontecer. As obras demoram 2, 3, 4 anos, passa de uma gestão para outra gestão. Então, mas no momento em que você coloca essa visão, que se a população tiver de que ali
sabe, aquele ente público, seja prefeito ou governador, que colocou ali uma pedra fundamental, que iniciou-se uma obra, mesmo que ele não conclua, vai estar marcado. Agora há pouco eu falei no ex-governador, não foi, que fez a duplicação da BR-232, isso está marcado na cabeça de todo mundo, independente de qualquer coisa. É uma obra estruturadora que ele fez para o nosso estado, não é? E que a gente tem que exaltar. Eu tenho dito que todos os governadores que aqui passou, ele colocou lá o seu tijolinho lá em Suape. Suape tem crescido, Suape tem décadas, né? Então, a cada governo, todos os governadores deram atenção, sabe? Uns mais, outros menos, mas todos deram. Então, hoje nós somos o que somos lá, aquela potencialidade, graças a todos os governadores que contribuíram. Independente se era do partido A, B ou C, todos contribuíram. Então, é preciso que a população também faça essa cobrança. A gente chama porque a classe política, a classe consciente, sabe das necessidades, sabe se nós não fizermos esses investimentos, nós vamos ficar para trás, não vamos perder protagonismo, nós vamos ter um povo dependente, ao invés de ter uma população pujante, a economia crescendo, gerando emprego, renda para todos. Então, essa visão de que é necessário investir na infraestrutura do nosso estado, ela tem tomado corpo, sabe? Eu tenho visto que é um assunto que está me parecendo caro para todos os segmentos da sociedade. Para encerrarmos, Tony Araújo. Bom, presidente, eu vou insistir nessa questão do diálogo, porque parece que ficou claro que esse é o caminho para a busca de soluções. Recentemente esteve aqui nesse giro metropolitano o mais novo presidente do CONDEP-FIDEM, André Fonseca. E ele falou muito a respeito de gestão compartilhada, obviamente que isso em relação aos prefeitos da região metropolitana, porque era o foco da nossa conversa naquele momento. Mas aí, chamando para essa conversa também a federação, o senhor diria que esse Fórum Permanente de Infraestrutura é uma forma da federação também contribuir com esse debate? E como é que vai se dar esse diálogo, se já está se dando esse diálogo? Como é que o senhor pretende que isso aconteça? Porque o CONDEP é um conselho importantíssimo no que diz respeito a essa questão de tocar obras estruturantes no estado de uma forma geral e, claro, em especial na região metropolitana. E o papel da federação, como é que ele pode se dar? Que contribuição a federação pode trazer? Muito bom, Antônio, essa sua pergunta. Esse fórum, ele tem a finalidade dele, é única, como você sabe, que é estruturar Pernambuco. E a FIEP está tomando frente nisso aí, porque ela entende que ela, sendo uma entidade, que ela é capaz de unir todos ali. Mas eu divido todos o trabalho do fórum com as outras federações também, comércio, agricultura, que está conosco, com o Grupo Atitude. Que o impacto é para todo mundo. Para todo mundo. O Grupo Atitude, ali, entendeu? Anchan, LIDE, todas as entidades empresariais, eu divido com ela esse protagonismo, entendeu? Eu convido também Sudene para estar conosco, ADEP, Governo do Estado, Prefeitura, sabe? É assim que eu entendo. Não, a nossa pretensão não é ser protagonismo de nada, a gente quer o resultado. E para isso a gente só vai conseguir se a gente unir. E essa união, ela só se faz quando você puxa todas as entidades empresariais junto. Você puxa a classe política junto. Puxa também os órgãos reguladores e aqueles com quem os projetos passam também. Então, se a gente consegue colocar todos numa discussão, colocar todos puxando a corda para o mesmo lado, vai sair. Eu sou um otimista porque eu acredito nesse caminho do diálogo e da conversa. É por isso que eu estou otimista
e eu acho que Pernambuco vai se impulsionar. E que a gente possa se encontrar em breve para trazer resultados, falar mais sobre o andamento do fórum, nesse espaço que é tão caro para o nosso ouvinte, né? Nós estamos aqui tendo, né, Tony, a oportunidade de saber o que está acontecendo e repassando essas informações. Vou fazer o seguinte, agradecer. Presidente da FIEP, Bruno Veloso, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Até a próxima e sucesso ao fórum. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Tony Araújo. Foi um prazer estar com vocês e falar para os seus ouvintes. Tony, obrigado e até mais. Ok, Natália, presidente Bruno, muito obrigado pela sua presença e eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, Natália, de dividir com você a bancada do Giro Metropolitano. Coisa boa. Prazer é meu e quem ganha, os ouvintes. Gente, para você que está nos acompanhando na Rádio Jornal, onde você estiver nos acompanhando, a forma que você estiver nos acompanhando agora, até o próximo Giro.